Glória a Deus. Salmo 9. Eu vou ler todo o salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrastaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois, quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas das filhas de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que faz, e enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Amém? Pode sentar, meu amado irmão, servo do Deus vivo. E eu quero frisar o versículo 17, que é um versículo que eu sempre estou citando aqui, sempre estou comunicando com vocês esse versículo. Ontem mesmo eu comuniquei isso numa mensagem que eu preguei fora da congregação, numa outra cidadezinha vizinha aqui, e a mensagem está nesse versículo aqui: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha o versículo 7. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E no versículo final diz assim: põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Estamos diante de um texto muito lindo, um capítulo, um salmo muito bonito, muito lindo. Mas eu sempre tenho citado o versículo 17, porque ele nos traz uma exortação terrível, que diz que os ímpios vão ser lançados no inferno. E para eu falar de ímpio, logicamente eu tenho que entender o que é ímpio, o que é impiedade. O ímpio é aquele que todos nós pecamos e todos são destituídos da glória de Deus, todos. Mas nós sabemos que a impiedade é a devassidão, é o desprezo, é deixar, não querer, amar o pecado. Os ímpios são aqueles que, mesmo ouvindo a verdade, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo ensinados do caminho, eles prosseguem no seu caminho da impiedade, da impureza, da imundícia, das coisas erradas que a Bíblia condena, da idolatria, enfim, de tudo aquilo que é desaprovado. Então o ímpio vai ser lançado no inferno. Isso é muito pesado. Não diz que ele vai ser acomodado, fala que ele vai ser lançado no inferno. Ora, algumas pessoas dizem assim: mas Deus é bom, de fato Ele é bom, e Deus é misericordioso, e de fato Ele é misericordioso. Logo, Deus não vai jogar ninguém no inferno. Ora, é o que o Salmo diz: os ímpios serão lançados no inferno. E se nós pegarmos para contextualizar as passagens, daqui a pouquinho eu vou citar, nós vamos entender que é o próprio homem que vai com as suas pernas, voltando as costas para Deus e caminhando a passos largos para o abismo. Mas pastor, hoje é ceia do Senhor e você vai falar sobre o inferno. Justamente,
E a mensagem que eu quero pregar nesta noite tem o título como Consciência Infernal. Que isso, pregador? Nós queremos saber do céu. É verdade que nós queremos saber do céu, é verdade. Nós queremos saber das misericórdias de Deus, é verdade, estamos falando da misericórdia de Deus, mas nós precisamos saber, precisamos conhecer, precisamos estar atentos ao que a palavra diz no seu todo. Precisamos saber de onde Deus nos livrou, nos está livrando e quer livrar aqueles que estão a passos largos indo para o abismo, e que Deus espera que nós tenhamos coragem de anunciar e de pregar. Porque quando falamos inferno, nós temos aqui várias passagens ou várias palavras, mas hoje eu não vou dar um estudo bíblico sobre o inferno. Eu vou passar rapidamente falando aqui sobre o Sheol e Hades. Sheol geralmente era a sepultura, a cova, o sepulcro, a sepultura. E Hades é a transliteração de Sheol para o hebraico, do hebraico para o grego, melhor dizendo. Nós temos ainda a palavra Geena, ou Gehinom, que é um lugar de purificação, que é onde é mesmo o inferno propriamente dito. O Tártaro, que segundo os teólogos é o local onde os anjos rebelados com o Senhor estão presos, estão guardados lá, estão trancafiados, está lá em Judas, outras passagens nós podemos verificar também, e logicamente o próprio lago de fogo do inferno. Eu quero que fique bem claro uma coisa para a igreja precisa aprender desde cedo, desde a formação, desde sempre, que Satanás não manda no inferno. As pessoas pintam um demônio, um chefe, um demônio com chifre, com rabo, com tridente, num trono cheio de fogo, com um monte de capetinho do lado, das diabetes, diabinho, um monte de coisa ali, todo mundo cantando e batendo palma. Não! Os próprios demônios têm pavor do inferno, eles têm pavor do lago de fogo do inferno. A Bíblia diz que eles estão nas regiões celestiais. Não vou entrar nesse contexto, não vou entrar nisso tudo hoje, porque não é o meu foco. Mas o diabo, eles têm pavor do lago de fogo do inferno, os demônios têm pavor, e lá será lançado ainda a eles e todos os ímpios. Agora, quando nós falamos de inferno, o Geena, tem essa palavra Geena, ou Gehinom, também existia lá em Jerusalém um lugar chamado Gehinom, que era lugar de depósito de lixo, e ali ia queimando constantemente. Era uma linguagem que se remetia àquilo, e para que os judeus entendessem o que se falava de inferno. Se você observar no Antigo Testamento, as pessoas não falam tanto disso, mas se você pegar no Novo Testamento, o tanto de demônios se levantou, tanto de pessoas possessas caindo para cá e para lá, aquela coisa toda, porque Cristo veio para arrebentar mesmo, para destruir, para desfazer as obras do diabo, e foi para mostrar e para ensinar e para instruir. E muitas vezes nós estamos sendo levados de uma mentalidade pensando que o inferno não existe. Existe uma linha que se chama que leva para a aniquilação, o aniquilismo, que vai aniquilar todo mundo. Ninguém vai perecer, vai ser morto e depois vai lá e é aniquilado, é queimado. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala que o homem vai passar para de lá, para a eternidade, sofre um pouco e acaba, ou vai para um purgatório, como alguns até cristãos, entre aspas, eu vi pregando isso, falando sobre o lugar de pranto e choro, de ranger de dente, que não é bem o inferno, é para purificar os crentes que passaram para a eternidade, mas não estavam muito bem com o Senhor. Eu vou provar daqui a pouquinho que não é bem assim. Vou provar pela palavra que não é bem assim. Portanto, é um peso para nossas vidas entender que existe uma realidade tão terrível, tão cruel. Pastor, mas eu sou salvo em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Aprenda isso para pregar para outros que não têm a salvação em Cristo. Pastor, mas eu não vou para o inferno, eu sou salvo em Jesus, glórias ao nome do Senhor, louvado seja Ele. Mas aprenda um pouco mais nesta noite, porque eu quero te dizer uma coisa: o inferno é real, o inferno existe, e nesse momento, enquanto eu estou pregando, multidões estão indo para lá. Muitas pessoas que ouviram a palavra, que renegaram a palavra, que não quiseram a mensagem, que viraram as costas, talvez até mesmo filhos de pastores, até mesmo pessoas que deixaram, congregaram um tempo, deixaram e nunca foram salvas dessa grande verdade, e partiram para a eternidade nesse momento e não estão em Cristo, e partiram para a eternidade, e é ímpio, e os ímpios serão lançados no inferno. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Então Sheol e Hades é a mesma coisa, sepultura, Tártaro, o lugar onde fica preso os demônios, aqueles anjos caídos, melhor dizendo. Geena, o inferno propriamente dito, onde ficam as almas dos ímpios aprisionadas hoje, e o lago de fogo, onde vão ser lançados depois da volta do Senhor. E vamos ler agora Lucas capítulo 16. Eu disse que o título é Consciência Infernal, né? Consciência do inferno. Mas eu não quero ter essa consciência, eu quero ter a consciência celestial. Mas nós temos que ter a consciência de que isso existe, é real, e nós vamos louvar o Senhor pela grandeza da sua salvação, por uma tão grande salvação,
e aprender um pouco mais para pregar, para ensinar e para andar em maior temor diante do Senhor. Lucas 16, a partir do versículo 19. Glórias ao nome do Senhor. É um texto conhecido, todos conhecem a passagem, mas se faz necessário estudar um pouco mais. Lucas 16, 19 diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, guarda isso, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Presta atenção, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Estamos aqui diante de um texto que não é uma parábola. Porque uma parábola é tipo assim: o reino é semelhante a isso, uma rede lançada ao mar. Ou o reino de Deus é semelhante a uma mulher que tinha umas dracmas, não sei o que, não sei o que. Não, aqui diz assim, ó: havia um homem rico. Olha, teu pregador é pecado ser rico de forma alguma. Mas você vê aqui o contraste. Um homem rico, vestia-se esplendidamente, comia esplendidamente, vida regalada, fazia de tudo o que queria. Se fosse nos dias atuais, nos dias de hoje, uma pessoa que comeria as melhores e mais caras iguarias que pudesse, faria as viagens mais caras de navio, cruzeiro, de avião, para grandes lugares, para lindos paraísos dessa terra, viajaria para as Ilhas Caimãs, viajaria para tanto lugar, com dinheiro e tudo, mas o Lázaro estava lá, cheio de ferida, à sua porta, com fome, com sede, com frio, com dor, faminto, e aquele homem não lhe deu nada. Diz a palavra do Senhor que morreu o homem chamado Lázaro, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E diz a palavra que morreu o rico e foi sepultado. Olha só que começa aqui, ó: o que morreu, Lázaro, pobre, cheio de doença, cheio de coisa, foi levado pelos anjos ao seio do Senhor, ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha só, começou por aqui. E diz a palavra do Senhor, eu não vou entrar muito no conteúdo teológico profundo, que eu quero dar um estudo sobre isso daqui ainda, mais para frente, se Deus permitir. Tem tanta coisa para ensinar, tanto estudo para ministrar aqui ainda, meus amados, e que às vezes eu fico: meu Deus, tem isso, tem aquilo outro. Então calma, vamos com calma, vamos devagarzinho, a gente vai chegando lá, né? Vamos devagarzinho, passo por passo. Mas naquele lugar estava ali um grande abismo, o lugar chamado Seio de Abraão, onde uns falam que onde estava Abraão é o paraíso, e Lázaro com Abraão, e o rico foi para o lugar chamado o inferno. Vou falar assim para ficar mais tranquilo na mente. E havia um grande abismo. Só que a Bíblia diz que esse homem, ele levantou os seus olhos, ele ergueu os seus olhos, verso 25. Ele ergueu os seus olhos estando em tormenta. Agora a impressão que dá é que ele está numa posição mais baixa. Para ele levantar os olhos para ver, alguém está mais em cima. Para ele levantar os olhos para enxergar lá em cima, é que ele está na posição inferior. Então ele está na posição inferior. Se eu fosse pegar todos os versículos sobre o inferno aqui, nós íamos passar a noite falando aqui e não ia encerrar. Aliás,
quem mais falou do inferno na Bíblia é o próprio Senhor Jesus. Aliás, falou mais do inferno do que do céu. Falou mais do inferno do que do céu. Jesus. Por isso é de suma importância nós falarmos também. Tem saído dos púlpitos a pregação da cruz, do sangue, arrebatamento da igreja, vida após a morte no céu e no inferno. Isso tem sido apagado, mas em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui proclamando isso aqui dia após dia, cada culto trazendo a mensagem para que nós estejamos aqui, sejamos agraciados com conhecimento e com graça da parte de Deus. Levantou os olhos e em tormentas, estava atormentado. Então alguma coisa que acontece no inferno, segundo esse texto, é que alguém está atormentado lá, ele olhou e viu que ele perdeu uma oportunidade, ele perdeu uma chance. E não adianta a pessoa dizer que vai nascer de novo, vai reencarnar, depois de 10 anos, depois de 7 anos reencarna para purificar, aí morre de novo, depois nasce, reencarna, purifica, nasce, reencarna. Isso não existe. Hebreus 9:27 diz que o homem morre uma vez só e segue a juízo. Ele vai morrer uma vez só, fisicamente, e vai seguir a juízo. Haja visto que há pessoas que não vão morrer por ocasião do arrebatamento da igreja. Aqueles salvos em Cristo que estiverem vivos vão ser transformados, não vão morrer. Mas enquanto isso acontece, as pessoas vão morrendo. E ele ergueu os olhos e viu, não tem mais oportunidade. Ele, na sua consciência, porque ele tinha consciência, e você vai entender isso bem daqui a pouquinho, que ele disse assim: Pai Abraão, clamando disse, olha só, ele ergueu os olhos. Primeiro, em tormentas, viu ao longe. Olha quanta coisa aconteceu. Perdeu, acabou, está longe já, agora não tem mais chance. A chance que ele tinha já era numa região inferior, olhou para cima, em tormentas, levantou os olhos, agora é tarde demais. Aí ele diz assim a palavra do Senhor, clamando. Lá no inferno houve clamor. Será que lá no inferno, numa hora dessa, também estão clamando lá? Será que ainda continuam clamando lá no inferno para sair daquele lugar de tormenta, de angústia, de dor, de choro, de pranto, de ranger de dentes? Por certo que sim. Quantas pessoas que pregaram o evangelho que estão nesta hora lá, porque não eram salvas em Cristo Jesus, não tinham compromisso com Deus, eram mentirosos, eram falsos profetas, pessoas descomprometidas com a obra do Senhor. Lembra que eu falei um pouquinho antes de começar a pregar? Na hora do culto, querido, não faça nada se você não puder, que você puder fazer para estar na casa do Senhor. Salvo-se por força maior, escala de trabalho, ou está doente. Do contrário, empenhe-se em fazer a obra do Senhor, empenhe-se em estar cultuando, estar congregando, estar juntos. Hoje existe uma linha chamada, uma turma chamada desigrejados. E eu até entendo, eu até compreendo a maioria deles, eu entendo porque está difícil congregar, eu sei que está difícil. Mas se você buscar uma igreja perfeita na terra, você não vai achar. Tem igreja que o pastor fala muito, outro pastor fala pouco, os obreiros falam, enfim, você vai sempre ter problema, mas às vezes o problema somos nós. O problema na verdade está na irmã que fica pulando, chega no lugar, tem palavra, tem louvor, tem adoração, não está bom. Mas é que ali o pastor cobra muito oferta, ou não cobra, ou não sei o que, ou não ora, enfim, começa a sempre colocar problema lá, e nunca a pessoa tem um problema. E tem pessoas que estão no inferno nessa hora que foram assim, que não tinham compromisso com o Senhor, não tinham compromisso com Deus. Em tormentas ele levantou os olhos, ele perdeu a chance, viu ao longe Abraão. Olha só o que diz a palavra do Senhor, e clamou. Talvez você pregou para alguém que não ouviu o evangelho e foi para lá. Eu preguei para um homem, foi a pessoa que eu mais evangelizei ali no tete a tete. E esse homem, ele era daquela seita Rosa Cruz, e nós fazíamos debates longos. Eu trabalhava à noite num lugar, ele morava nesse lugar, era um hotel, e eu pregava para ele constantemente. Ele gostava de me ouvir, eu gostava de conversar com ele, e eu pregava para ele constantemente. Eu tinha pouca experiência na ocasião, mas eu pegava a palavra, e o Senhor me ajudava, e eu falava para ele, e ele falava, não, eu tenho Jesus do meu jeito. Mas não é do seu jeito, Jesus é do jeito dele, ele é o Senhor. Não, mas e as pessoas querem que a igreja se adeque ao seu jeito, à sua maneira de pensar, à sua forma de agir. Não é assim, querido. Nós temos um culto racional para o louvor da glória do Senhor, é segundo a vontade dele, o culto é para o Senhor. Tem lugares que a pessoa, não, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Não, nós podemos fazer um culto com inteligência, um culto de louvor e adoração, mas temos que ver os preceitos bíblicos, os elementos bíblicos para um culto ao Senhor. E certamente aquele homem partiu, a menos que, no tempo que eu não o vi, ele se arrependeu e confessou os pecados, a menos que isso tenha acontecido. Senão, ele está lá numa dessa, sabendo, consciente, porque tem pessoas dizendo que você morre e perde a consciência. Não perde não,
Esse homem aqui, ele estava aqui, ó, em tormento, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e aquele homem que tantas vezes ele viu. Certamente ele passou indo e voltando. Se fosse nos dias de hoje, no seu carrão importado, se fosse nos dias de hoje, estou contemporaneizando, trazendo para os dias atuais, passando com o seu carrão cheio de pompa e aquele homem doente, cheio de ferida, e diz a Bíblia que os cães vinham lamber-lhe as feridas. E o cachorro lambia porque o homem estava fedendo ali. Eu trabalho na área da saúde, não tem coisa mais fétida que ferida humana. Eu estou falando de coisas que eu vejo constantemente, é terrível. Eu cuido com muito carinho, com muita determinação, com muito amor, mas é terrível. Imagina um homem apodrecer na sua porta, o homem passava ali, não lhe olhava, não lhe dava um pedaço de pão, ele esperava uma migalha. Agora esse homem está esperando que Abraão lhe peça e lhe permita molhar ali o dedo na água e refrescar a língua, porque onde ele está é de tormento terrível. Aquele homem agora estava lá sofrendo. Ao longe ele olhou, levantou os olhos em tormento, e ele viu aquele homem que estava ali à sua porta, mal cheiroso. Ele disse, clamando, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Aquele Lázaro que era cheio de ferida, podre, fétido, sujo. Imagina os cachorros lamber as suas feridas, algo desprezível, algo que não tinha valor algum. Agora pede para esse aí que ele molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui chorando hoje. Eu quero que você saia daqui dessa mensagem chorando e clamando a misericórdia do Senhor. Se houver algo para consertar, conserta com Deus. Se houver algo para pedir perdão, peça perdão ao Senhor. Se tiver que consertar com alguém, conserta com alguém. Eu não estou despregando que eu venho pregando a todo tempo aqui, dizendo que quem é salvo pela graça, e pela graça nós estamos salvos, e não é de nós, é dom de Deus, e salvação não se perde. Mas se de fato nós somos salvos, nós vamos entender daqui a pouquinho. Disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste seus bens em vida, Lázaro somente males, agora este é consolado e você é atormentado. Além de tudo, há um grande, imenso abismo, não dá para um ir para lá nem para cá, é abismo, você não tem mais como, agora acabou, a chance foi lá na terra, a chance foi lá. Aí ele diz assim, rogo-te, houve um clamor, agora outro clamor, um rogo, uma súplica. Rogo é uma súplica profunda, íntima, lá do âmago. Houve um rogo da parte dele dizendo, rogo-te pois, ó pai Abraão, ó pai, que mandes a casa de meu pai. Rogo-te pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, não tenho uma família. Ele tinha lembrança, sua consciência estava clara ali. Ele sabia o que ele tinha feito, sabia quem ele tinha sido, sabia que na sua casa, evidentemente, claramente, com consciência bem clara, que na sua casa tinha 5 irmãos, que viviam certamente iguais a ele, dissolutamente no pecado, na mentira, no engano, distante de Deus, não ouvindo a verdade, não ouvindo a palavra, não ouvindo o Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele disse assim, envia alguém lá, pai, porque se for alguém lá eles vão se converter. Olha aqui diz a palavra, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O tormento era tão terrível, era tão tenebroso, que ele pediu que o Lázaro molhasse um pouquinho, aquele mesmo Lázaro cheio de ferida, e colocasse um pouquinho de água na sua língua, porque o tormento era muito grande. Não dá para fazer isso, há um abismo muito grande. Então peça que Lázaro vai lá, ou alguém morto, alguém vai lá, e avisa a minha família, porque eu tenho 5 irmãos, que provavelmente também estão na situação que eu estava. Ele sabia disso, senão não teria dito isso. São pessoas que não têm temor de Deus, compromisso com a verdade, compromisso com a palavra, não querem nada com Deus. Vamos trazer para o dia de hoje. São pessoas dissolutas, pervertidas, pessoas que provavelmente chegam na sexta-feira, 4 da tarde, já vai pensando, opa, hoje é dia de breja, hoje é dia de tomar uma, hoje é dia de isso aqui. E chega no sábado de manhã, hoje tem show de Beltrano, show de fulano, show de ciclano, e vai para a festa. E muitos não voltam porque morrem baleado, morrem de overdose e assim por diante. Mas estão com a mente desse jeito. E nós aqui que somos salvos em Cristo, não estamos pregando essa verdade, essa realidade. Nós temos nos acovardado. Mas eu quero que você saia daqui hoje sacudido pelo poder do Espírito Santo, para nós termos a coragem de dizer, precisa haver arrependimento no meio do povo. Aleluia, aleluia. Jesus teve misericórdia da minha vida.
Amados, eu estive um tempo no candomblé, na umbanda, na quimbanda. Teve dias dentro do meio do mato, acender vela preta, escutar o barulho dos passos, daquelas imundícias chegando. Isso é real, não é brincadeira não, meu irmão. Meu corpo tem marcas feitas com navalha em trabalho de magia. E ouçam-me, eu conhecia a verdade, estava afastado do caminho do Senhor e fui arrastado para aquela imundícia. Mas o Senhor me arrancou com mão poderosa para eu proclamar que só Jesus é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ouça aqui bem, manda lá, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles também não venham. Eu não quero que eles venham para cá. Aqui o tormento é muito grande, aqui o tormento é tenebroso, o negócio aqui é terrível, o negócio aqui é tenebroso. O que diz a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: olha, não tem jeito, ainda que um morto fosse lá, eles não iam acreditar. Sabe de uma coisa? Tem Moisés, olha só, e os profetas, tem a lei, e os profetas, tem a palavra, e aqueles que proclamam a palavra. Vamos trazer para o dia de hoje. Tem a lei, a palavra e os profetas. Deem ouvido a eles. Se vocês ouvirem a ele, muito bem. Porém ele disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Queridos, nós estamos pregando esse evangelho há tanto tempo. Há 2 anos tem sido pregando essa mensagem. É bem verdade que muitas pessoas ainda não ouviram. Tem pessoas aqui no Brasil, tem etnias aqui no Brasil, tem pessoas no planeta que não ouviram o evangelho ainda por causa da nossa covardia, por causa da nossa timidez, por causa da nossa omissão. Nós somos salvos, descansamos em berço esplêndido da salvação em Cristo Jesus, muito bem, mas não te dói, não te aperta o coração saber que nesta hora multidão e mais multidões estão partindo sem saber que há um Salvador? Porque só há salvação em Cristo Jesus, só há salvação no Senhor. Estão para lá, aí Moisés, aí Abraão diz: não adianta, tem a lei e os profetas. Se não ouvem a ele, como é que vai ouvir ainda que um morto ressuscite? Não tem como. Ele olhou de longe e viu longe lá, e agora? Isaías 55 versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo de achar o Senhor. Ainda está perto o Senhor. Ainda há chance para nossas vidas. Ainda é tempo de reconciliar, de pedir perdão, de arrepender-nos, de chegarmos diante do Senhor e clamarmos por graça e misericórdia, porque os dias são terríveis, os dias são maus. As pessoas não têm mais pregado o evangelho da salvação, mas eu quero que nós sejamos sacudidos, tocados pelo poder do Espírito Santo, para levarmos essa mensagem verdadeira, poderosa e tremenda. As pessoas têm medo de tudo, tem medo de macumba, medo de feitiçaria, medo de encruzilhada, medo de assombração, medo de sexta-feira santa, medo de tudo quanto é coisa, mas estão perdendo o temor ao Senhor. Mateus 10, 28 diz assim, não temei aquele que mata o corpo e não pode fazer mais nada. Temei aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Temos que pregar para que os homens temam ao Senhor, tenham temor dele. Sabe quantas vezes nós estamos relaxados com o Senhor? Fraudulentos com o Senhor, fraudulentos com a obra de Deus, relaxadamente servindo ao Senhor. Como é que nós nos postamos diante dele? Como é que nós podemos viver assim? Olha o que diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 9, vamos lá. Marcos capítulo de número 9, a partir do versículo 43, também bastante conhecida. Marcos capítulo 9, verso 43 ao 45, diz assim a palavra do Senhor: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado, do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Vou continuar. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2 olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Vou parar aqui.
Queridos, olha só, se a tua mão te escandaliza, corta. Claro, é figura de linguagem. O que é que tem feito escandalizar-te para que você perca o reino e entre na eternidade sem Cristo? Então corta isso. Se o teu olho te escandaliza, arranca ele. Não é para pegar, arrancar o olho, não. O que nós olhamos, como é que nós vemos, se isso nos traz um mal. Para com isso. Se o teu pé te escandaliza, te faz pecar, não anda naquele caminho de trevas então. Não olhe, não pegue e não ande naquilo que é distante do caminho do Senhor. Arranca isso, corta isso, porque é melhor entrar na vida sem um pé, sem uma mão e sem um olho, do que ser lançado no inferno, onde o bicho não morre. Que bicho é esse? Muitos teólogos dizem que esse bicho é a consciência. Eu até posso te concordar. Outros me dizem que é o bicho, o corpo mesmo, o homem ali, o ser humano, que é chamado de bichinho de Jacó, bichinho de Israel. Um bicho ser humano. Uma linguagem também figurada, dizendo que ali o negócio é eterno. Ali o negócio é eterno. Por isso eu te convido nesta noite a sair daqui clamando pela misericórdia do Senhor e com vontade de pregar para aqueles que estão lá fora sem a salvação. Por isso eu te conclamo nesta noite a saber que alguém pode até se escandalizar com o seu olho, com o seu braço, com o seu pé, mas é necessário cortar, deixar, para que entre na vida eterna com o Senhor. Observe a palavra do Senhor que diz aqui em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, também um versículo que eu sempre cito aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, o verso 8 e o verso de número 9, verso 8 e o verso 9, glórias a Deus, está aqui. Olha, eu vou ler o 3 para ficar mais contextualizado em diante. Sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Guarda isso. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Agora, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Duas coisas aqui. Ele vem ensinando como é que tem que andar, como é que tem que ser, suportar a aflição por causa do reino, etc e tal. Aí ele fala que somos atribulados, pessoas nos perseguem, isso é constante. Agora diz o versículo 8, que quando Cristo voltar, como uma labareda de fogo, vai tomar vingança de dois tipos de coisas aqui. Primeiro, os que não obedecem a Deus e os que não conhecem a Deus. Duas coisas vão ser julgadas: não obedece e não conhece. Primeiro, não conhece e não obedece. Às vezes não conhece porque não deu chance para outro apresentar, e às vezes conhece, mas não obedece. Aí diz a palavra: os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. O maior anelo da igreja é a vida do Senhor Jesus. O maior anelo da igreja é esperar estar com Ele para sempre, de eternidade a eternidade, contemplar a sua face adorada e ver, andar com Ele, abraçar o Senhor, falar com Ele. Imagina, amados, na eternidade com o Senhor, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, andarmos com Ele e poder falar todo dia louvores a Ele, vendo como Ele é em glória, poder e majestade, tendo também nós um corpo semelhante ao dele, um corpo de glória que não tem dor, não tem doença, não enfraquece, não morre, para sempre e eternamente com o Senhor, poder andar com Ele. Agora, por outro lado, aqueles que não vão estar com Ele, partiram para a eternidade sem Deus, para o inferno, vão estar longe da face do Senhor e da glória do seu poder, nunca mais. Um grande abismo. Nunca, 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 nunca mais. Tem como não entrar no inferno, mas não tem como sair. Tem como não entrar, mas não tem como sair. A Bíblia nos diz, a palavra do Senhor em Lucas 10, verso 13 a 16, Jesus fala das cidades impenitentes. Ele chega e diz assim: ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim, ai de ti,
Se em Tiro e Sidom tivesse sido pregado, vou ler, o Evangelho, são pessoas, são cidades que rejeitam, que negam, que não querem a palavra. Lucas 10. Não querem, não sabem, não querem saber do Evangelho. Quantas cidades são entregues à idolatria, à promiscuidade, à imundícia, às feitiçarias? Tem cidades inteiras, onde você andar é prostíbulo, 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 ou idolatria, 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 ou ainda lugares tenebrosos de feitiçaria. É um centro de feitiçaria ao lado do outro, do outro, do outro. E são pessoas que não querem, rejeitam veemente a palavra, não querem o Evangelho. Lucas 10, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Observe: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizeste as maravilhas em que vós foram feitas, já há muito assentados em saco se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para ti, ó Sidom, no juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantado até o céu, até o inferno serás abatida. Porque, aí vem o versículo 16: quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou, que é o Pai. Agora, as pessoas, as cidades, as multidões, as massas rejeitam. Se você chegar numa cidade, por exemplo, dessas grandes, com grande concentração de imundícia, você chega lá, o pregador lhe sofre, as pessoas o apontam, apedrejam, até lhe matam, mas chega qualquer doido lá com invenções, com imundícia, com sensualidade, com todo tipo de coisa do esgoto do inferno, e as pessoas abraçam aquilo com grande prazer, mas rejeitam a pregação do Evangelho, rejeitam a mensagem da cruz, rejeitam a palavra. Mas vai chegar um dia, e está determinado, e esse dia está marcado no livro de Atos 17, verso 31. Deus determinou um dia que vai julgar com juízo, com justiça pesada. Salmo 9, ou melhor, Salmo 7, 11, 12, 13. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, não se converter, o Senhor tem desembainhado a sua espada, armado o seu arco e tem aparelhado os seus carros para a matança. É noite, nós saímos daqui clamando ao Senhor pelas almas perdidas e louvando a Ele pela salvação da nossa alma. Aleluia. É noite de sair daqui, Senhor, da onde Tu me livraste, de uma eternidade que ninguém poderia livrar, porque a redenção da nossa alma é caríssima. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Lucas, ou melhor, Mateus capítulo 7. Vamos lá, Mateus, do ladinho aí, capítulo 7 e o verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, que dia? Do retorno do Senhor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lembra do iníquo? Será lançado no inferno. Pessoas que pregam e pregam e pregam, mas não pregam a verdade do Evangelho, não pregam a mensagem da cruz, não pregam a salvação em Cristo Jesus, pregam um outro Evangelho para receber um outro Espírito, um outro Deus, não é a palavra. Pessoas ficando ricas, famosas, cheias de dinheiro, mas por um Evangelho corrompido, porque o Evangelho machuca, o Evangelho corta, o Evangelho nos aperta, o Evangelho nos confronta. Nós queremos ser confortados com a palavra, e a palavra conforta, mas a palavra também confronta. Não adianta queremos viver da nossa maneira, não é assim que eu vou fazer, porque se Deus me quiser é assim, se não quiser, meu amigo, somos nós que temos que clamar pela misericórdia dEle, pela graça dEle, pelo socorro dEle, pelo auxílio dEle. Não é do meu jeito, é dEle, para a honra dEle, da vontade dEle. Ele é o Senhor das nossas vidas. Aí a pessoa vem pregando: Senhor, mas nós dizemos no Seu nome expulsamos um demônio, no Teu nome nós curamos multidão, tinha pessoa com caroço, outro com a muleta, e não sei o que. O Senhor vai olhar e dizer assim: eu não te conheço não, abertamente, eu não te conheço, eu não conheço você, apartai-vos de mim, vós que praticares a iniquidade. Eu não lhe conheço. Que história é essa? Como é que pode um negócio desse? Olha só o que está escrito em Lucas 6, verso 46, vamos lá. Lucas capítulo 6, verso 46.
Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 6 e 46: E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Presta atenção nisso aqui, irmãos. Quem é que chama de Senhor ao Senhor? Nós, crentes. O macumbeiro fica chamando Deus de Senhor, Senhor, não. Quem que fica Senhor no cântico, Senhor na oração, Senhor, Senhor? Quem que fica? A igreja, os santos, o crente, o que pelo menos conhece um pouco da palavra. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Se eu sou Senhor, ele está dizendo isso aqui nessas entrelinhas, se eu sou o Senhor, você me obedece. Se de fato eu sou o seu Senhor, você vai ter reverência a mim e vai obedecer. O apóstolo Paulo fala em Romanos 6, ou 6, se não me falha a memória, que aquele que você submete, esse que você submete torna o seu Senhor, do pecado para a morte ou da obediência para a vida. Ou seja, por que você chama Senhor, Senhor, e não faz o que ele diz? Nós falamos Senhor, Senhor, constantemente, e temos feito o que ele pede. Nós temos feito de verdade, de fato, o que Deus espera que façamos. Isso aqui é para nós, igreja. Por que eu chamo o Senhor, Senhor, e não faço o que ele diz? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu os mostrarei quem é semelhante. Aí ele vai contar a parábola aqui do homem que cavou um alicerce e construiu uma casa na rocha, e do homem que construiu na areia. Nós estamos fazendo essa edificação na rocha ou na areia? Porque na areia é fácil, rasinho, vem um vento, tem uma enxurrada e leva. Mas na rocha tem que cavar, tem que aprofundar, tem que buscar profundidade com Deus, tem que buscar lá na profundidade, tem que descer, tem que se humilhar. Aí vai fazer uma casa na rocha, aí bate o vento, a tempestade, a enxurrada, e mantemos em pé. Mas para isso temos que observar isso daqui, ó. Se nós chamamos de Senhor, Senhor, por que nós não fazemos o que ele diz? Observe Lucas 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 12. Lembra de Lázaro e o rico? O rico está lá, clamando ainda. E agora? Estou em tormentos. Precisa de alguém na minha casa. Precisa de alguém, eu tenho 5 irmãos. Alguém tem que ir lá. Não, tem a lei e os profetas. Está aqui, ó. A lei e o pregador, a palavra e o pregador. Está aqui, vamos ouvir. Vamos ouvir que a coisa é séria. Lucas 12, verso 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. A lâmpada acesa e as vestes cingidas, prontinho para caminhar, para correr. Já contei isso aqui um dia. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. E sede vós semelhantes aos homens. Vós quem? A igreja. Semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Que Senhor? O nosso Senhor Jesus, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos, aos quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá. E se vier na segunda vigília, na terceira vigília, e achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque o filho virá, porque o filho do homem virá a hora que não imaginais. Verso 42, deixa eu pular aqui. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a seu tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, e comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, em uma hora em que não sabe, e separá-lo-á. Ele dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube fazer a vontade do seu Senhor, e não aprontou, ou não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitas ações. E o servo que soube fazer a vontade e não se aprontou,
Você sabe fazer a vontade, não está se aprontando. Você sabe o que tem que fazer, que tem que orar, que tem que evangelizar, que tem que congregar, que tem que estar em comunhão, que tem que estar junto. Lembra o desigrejado? Porque o desigrejado não tem comunhão, não tem como estar junto, ouvindo a palavra junto. Ouve até junto ali no povo, mas essa comunhão, uma liderança espiritual do Senhor, não nossa, mas do Senhor, onde podemos comunicar nossa dificuldade com o outro, podemos abraçar o outro, chorar com o outro, compartilhar das alegrias com o outro, juntos fazer os trabalhos do Senhor. Se sabe fazer a vontade, não faz. Quando o Senhor voltar, não se aprontou, será castigado com muitos açoites. Olha, prega, mas aqui não falou de inferno. Olha, por favor, em Mateus 24. Abre aí, Mateus 24. Falou de muitos mais açoites, graus de punição. Claro que é evidente que no inferno há grau de punição. Claro que existe. Mas o menorzinho lá é terrível, tenebroso. Mas não vou entrar muito nesses detalhes hoje, o tempo não permite. Mateus 24, 45. Mateus 24, cadê? Está aqui atrás, 24, o verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constitui sobre os seus servos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre os seus bens, mas aqueles mau servos disseram no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começaram a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora que não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui é inferno. Mas pregador, presta atenção. Eu não bebo, não fumo, não adultero, não prostituo, não roubo, não mato, bom pai, bom marido, bom vizinho, boa mãe, boa sogra, boa nora, perfeito. Não minto, não sou corrompido, não dou cheque sem fundo, sabendo que vai voltar, não, íntegro. Todos os pecados são instituídos da glória de Deus, mesmo assim. Já nasceu debaixo do pecado, meu querido. Agora imagina a pessoa, escuta essa, irmão, sério. Imagina uma pessoa reta, íntegra, não bebe, não fuma, não joga, não vai para promiscuidade, vai para o inferno do lado de pessoas desse naipe. Imagina um negócio desse. A vida inteira viveu ali, bom marido, bom pai, bom filho, um homem íntegro, mas não confessou a Jesus como seu Salvador, não se arrependeu dos seus pecados. Mas peraí, todos nós pecamos, até aquele que fala que não peca já está pecando. Por que nós pecamos? E pecamos mesmo. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus 25, do verso 31 ao verso 46, fala dos bodes e das ovelhas, daquelas pessoas que o Senhor vai separar na vinda do Senhor. Ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Pessoas que deixaram de sustentar, de dar um alimento para alguém que é com fome, de visitar o encarcerado, de sustentar aquele necessitado. Aí o Senhor fala: para esse que você fez, o pequenininho ali, com fome, com sede, com frio, encarcerado, nu, que você vestiu, sustentou, a mim você fez. E quando você não fez para o pobre, cego ali, doentinho, com fome, com frio, você não fez, foi a mim que você não fez. Para o ovelho vai dizer: vinde, bendito meu Pai, tomai por herança o que está preparado desde a fundação. E vai entrar lá, para aqueles que não fizeram, vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O negócio é sério, meus irmãos. Olha só aqui, 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. É muito sério falar sobre o inferno, mas sempre fale do inferno com lágrimas nos olhos, por aqueles que não conhecem a salvação. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 6:10. Não erreis, vou ler o nome. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Uma listinha bem grande aqui. Quer outra? Apocalipse 21, vamos lá. Apocalipse 21. E o homem rico está no inferno lá, gemendo, clamando: estou com dor, está queimando, está em tormento, está lá. E nós estamos aqui pregando, e ele está lá. E nesse instante tem gente caindo lá, tem gente sendo lançada. Os ímpios serão lançados no inferno. Apocalipse 21, 8.
Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e os feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas, meus amados, e muito dignos irmãos, eu tenho uma boa notícia nesta noite também. Romanos 8, verso 1 diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há um motivo, aliás, de nós exaltarmos ao Senhor nessa noite, é de saber que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Se você confessou Jesus como seu Salvador, creu no seu coração, serve a Ele dignamente, sabe que Ele é o Senhor da sua vida, o Salvador, e reconhece e confessa que de fato Ele na cruz do Calvário perdoou os nossos pecados, lavou os nossos pecados, porque Ele fez na obra, uma única obra de justiça, um único ato de justiça, Ele nos deu salvação, e Ele somente, então nós podemos dizer assim: nenhuma condenação há para mim. O inferno condenatório não é para você, não há condenação para a igreja. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você é nova criatura, você é novo nascimento. Novo nascimento é para Cristo em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Está entendendo isso? Diga comigo assim, ó: nenhuma condenação. Diga: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor por isso. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, de adoração, de majestade. Jesus diz em João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem nele crê não é condenado. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, não crê: eu creio que Jesus disse, eu creio que não está aceso, eu creio que o ar está aqui, o oxigênio. Isso é uma crença natural. Eu estou dizendo de crer, de confiança, de confissão, de saber que nenhum, a não ser o Senhor, poderia salvar-nos do terrível inferno, onde está aquele homem rico, e multidões estão lá. Multidões estão lá, porque negam, porque não querem estar em Cristo. Temos pregado, não querem estar em Cristo. A cidade ouve a mensagem, não querem Cristo. Às vezes eu prego o evangelho: mas a minha avó falou que é assim. Não, mas a Cristo, não, mas a minha bisavó disse que é assim. Mas eu quero saber de vó e de bisavó. Estou pregando Cristo. Não há um outro Salvador debaixo do céu, pelo que importa que sejamos salvos, só Jesus Cristo. Não, mas a minha avó ensinou que se pegar isso assim, fizer assim assado, então vai partir para a eternidade com a avó e tudo, e naquele grande dia vai saber que foi pregado o Evangelho e que não quis a mensagem do Evangelho. Segundo os Coríntios 5,10 diz que todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que fez por meio do corpo, ou bem ou mal. 1 Coríntios 3, do verso 13 ao verso 15, nós a igreja vamos estar ali passando nossas obras diante do Senhor. Se elas forem ouro, pedra preciosa, etc, e tal. Se for feno, madeira, vai ser queimado, mas ainda o indivíduo vai ser salvo como pelo fogo. Porque nós somos salvos e queremos descansar. Bom, eu estou salvo, acabou. Mas o galardão e a premiação, Deus quer nos galardoar pelo trabalho. A obra não é para salvação, a obra é para galardoar. Ele quer dar o galardão, Ele quer dar premiação. Nosso Deus é generoso. Muitos vão sofrer, vão ser decapitados, vão ser bombardeados, vão ser fuzilados, mas não vão negar a Cristo em hipótese alguma. Observe a promessa que Ele nos fez, 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. João 10, verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Lembra daquele homem rico? Está lá, ele não quis entrar pela porta, ele não achou pastagens, ele não tem refrigério, ele não tem descanso, ele não tem graça. Perdeu tudo, mas nós temos pela misericórdia do Senhor. Para nós sermos salvos, Efésios 2,8: é pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Precisamos de arrependimento, de confissão e de abandono do pecado. Preste bem atenção, 3 coisas. Arrependimento é você, não é apenas remorso, é arrependimento. Eu me arrependo no pó e na cinza do que eu fiz, do que eu deixei de fazer de errado e tudo mais. Eu me arrependo diante do Senhor. Segundo, eu confesso, peço perdão, confesso que Ele é o meu Senhor. E terceiro, abandono o pecado. Provérbios 28:13:
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Efésios 4, para nós encerrarmos. Efésios capítulo 4, verso 26. Efésios capítulo 4, verso 26. Efésios 4, aí do ladinho. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aqui a língua é topos, espaço, lugar. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É em Cristo que nós fomos perdoados. Estamos aqui hoje, é ceia do Senhor. Por que nós estamos aqui? Porque Deus nos perdoou em Cristo. Não foi pela minha boa palavra, ou porque eu sou bonito, ou porque você é rico, ou porque você é famoso. Não, Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Ele olha através de Cristo, através do sangue que Ele derramou, a sua obra. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Agora observe, Efésios 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi uma oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, pela sua vida, pela minha vida, pela nossa alma, pela nossa salvação. O que Cristo fez por nós, ninguém jamais poderia fazer. O rico está lá ainda, em tormentas e talvez clamando ainda: vai alguém na minha casa, avisa meus irmãos. Não mais, porque já passaram muitos anos, já morreu todo mundo. E se não se converteram, já estão tudo lá. Se não receberam a salvação em Cristo, estão todos lá. Mas a consciência infernal está ali. Puxa, eu tive a chance. Eu podia ter observado, mas não fiz. Eu preferi dar ouvido para minha mãe, meu pai, meu irmão, sei lá quem. E eu perdi agora, o que eu vou fazer? Não brinque com o Senhor. Deus não brinca de ser Deus. O adversário não brinca de ser adversário. E nós brincamos, muitas das vezes, de ser a igreja do Senhor. Cair, tropeçar, é uma coisa. Brincar com Deus. Deus está nos dando chances, como a mim me deu. Mas brincar com Deus, nós podemos acordar em fogo eterno e nunca sair de lá. Eu tenho uma outra boa notícia. Apocalipse 1, verso 18. Na ilha de Patmos, João teve uma visão tremenda do Senhor e caiu prostrado. Caiu prostrado ante a glória do Senhor, que ele viu o Senhor Jesus ressuscitado. Caiu ali. Aí o Senhor tocou nele e disse assim: João, não temas, sou eu. Eu que vivo, fui morto, mas estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem manda no inferno é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem manda na morte é Ele. E se Ele nos deu vida, façamos como fala em Colossenses capítulo 3, verso 1: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto, nas coisas que estão em cima, onde Cristo está assentado. Vamos ficar em pé, meu irmão? Vamos ficar de pé? Consciência infernal, coisa terrível. Mas para que isso? Eu vou para o céu. Mas tem que ter consciência que alguém vai para lá, por nossa negligência. Mas pregador, você não falou que vai com os seus próprios pés? Se ele vai negligenciar o que eu vou pregar, é outra história. Agora, eu não posso deixar de pregar. Mas se você for, por exemplo, de uma linha mais calvinista, que diz assim, a predestinação, etc., se ele for predestinado e tal, eu não sei. Você não sabe, mesmo o calvinista mais extremo não sabe. Tem que pregar. Tem que pregar. Eu quero que você saia daqui hoje com esse pesar no coração. Senhor, Senhor, por que me chamas mestre? Senhor, você não faz o que eu mando. Se Deus está nos dizendo isso, é porque muitas vezes nós deixamos de fazer o que devemos fazer, sabendo como fazer, mas negligenciamos.
E diz a palavra do Senhor: Deus não tem o culpado por inocente.